Saudações, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma semana aqui, onde tentamos, de forma simples, de forma humilde, esclarecer muitas dúvidas, né? Tirar o máximo possível ou aliviá-las o máximo possível. Estamos aqui, Robson e eu, e vamos a este belo trabalho. Contigo, meu irmão. Tudo bem, pessoal? Uma honra e um prazer estar aqui, né, ajudando o Jordelei nessa tarefa árdua e muito importante de divulgar informações, né? Porque eu não acho que a gente tem o conhecimento em si, a gente trouxe informações e essas informações sempre é um prazer dividir com vocês. E essas perguntas, então, foram coletadas especialmente do chat da quinta-feira, que é sobre mediunidade, e também do chat do Evangelho, que é o de terça-feira, né? Então, as perguntas, às vezes, vão girar em torno desses dois assuntos. E a Tânia Coutinho, ela fez um pedido que eu nunca vi específico, então acho que vale a pena a gente pensar assim. Boa noite. Estava em viagem e pedi muito que ajudasse naquele lugar. Eu entendi que é uma viagem astral, né? Então me disseram que o Ikenaz estava ali presente. Muita paz. Vocês têm como descrever o aspecto desse mentor? Gratidão. Acho que ela quer saber se ela viu o Ikenaz mesmo. É que tudo depende, minha querida irmã, porque o Oikenaz, ele, como já teve muitas vivências, né, ele plasma muitas vezes a sua aparência conforme a necessidade. E isso é muito comum, né, porque depende muito do resgate. Imagina, por exemplo, num resgate onde terão alguns familiares dele, né? Então, provavelmente, ele terá aparência para que seja reconhecido por aqueles familiares. O Oikenaz, geralmente, ele tem uma cor de morena, né? Morena clara, um cabelo um pouco longo e barba, assim, né? Um pouco, tipo a minha, assim, um pouquinho mais cheia apenas. É assim que ele se apresenta. Mas eu já vi ele de cabelo mais curto também, então... E eu sei que é ele pela energia e pelo contato que nós temos. Mas geralmente, para mim, ele se apresenta com os cabelos um pouco mais longos e de barba mas morena. Pela voz, você consegue saber que é ele? Consigo, consigo. É que ele chega me saudando com muito carinho. Então, quando ele chega aquela saudação com aquela energia, não precisa ser outro. Aí, independente de como é a voz dele, aquela energia que chega na saudação é inconfundível. Ah, que coisa interessante, né? Tem um desenho do Bruno também que ele fez do mentor Oikenaz, né? Muito, E que muito bonito o desenho. de vez em quando a gente volta nesse desenho e a gente nunca postou ele no canal, nem no canal do Jordelei, nem no canal Portal Paz. Não Uhum, sei se um dia a gente pode mostrar esse desenho lá. Acho que já foi postado no Instagram, né? uhum. É que o Bruno está refazendo esse desenho colorido, né? Então, vamos aguardar. Então talvez logo logo no canal dele, né? Que é Uhum. Desenho dos Mentores, né? Desenho dos mentores. Aí vamos esperar que ele fazendo o desenho, o Jordelei fala, então é o que eu vejo, né? Aí nós vamos saber mais fielmente a aparência dele. Uma pergunta que veio no Evangelho, que a gente estava discutindo sobre Kardec ser ultrapassado, o Evangelho ser ultrapassado. A Lúcia Lima fez o seguinte comentário: será que alguém teria coragem de dizer que Jesus é ultrapassado? Muitos dizem isso. Muitos, muitos, muitos. Inclusive há relatos não, há vídeos no YouTube onde o próprio Valdo Vieira diz que Jesus era uma criança espiritual, né? Que era realmente uma criança espiritual que não sabia direito o que estava fazendo, né? Palavras de Valdo Vieira. E, e ele reforça, né, a sua teoria apresentando outros que vieram e que fizeram um trabalho de muito respeito, né? E realmente estes sim de muito respeito, o caso de Apolônio de Tiana, que é citado na ocasião. Mas a questão não é essa, né?
Todo mundo tem o direito de falar o que quiser. Assim como, por exemplo, há inúmeras pessoas agora canalizando Jesus, canalizando Sananda, canalizando isto ou aquilo, e com um certo descuidado, né? Porque o vinho, ele fica melhor com a idade, não é? A gente tem o vinho lá, que é de boa qualidade, as frutas, e com o passar dos anos, ele muito bem trabalhado, bem reservado, em temperatura própria ali, ele melhora com o passar dos anos, tá? Uma pessoa, um ser humano, ele é uma pessoa enquanto adolescente, ele possui os mesmos traços durante adulto, mas porém de uma forma mais madura. Ele apresenta uma sinceridade, uma simplicidade muito maior, acompanhado de uma paciência na idade mais avançada, e na terceira idade ele representa a maturidade geral de tudo, de todo aquilo que ele viveu, ou seja, mostrando também um processo de evolução muito importante. Tá, todo esse blá 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 blá, né? Por que aonde que eu quero chegar? Jesus, há 2000 anos, ele veio aos meus olhos trazendo uma maturidade que a sociedade não estava preparada. Uma maturidade de amor, de respeito, de simplicidade, de humildade, né? De se colocar na dor do próximo, de auxiliar o próximo com aquilo que ele tinha, não com bens materiais, mas aquilo que ele tinha, mostrando que não era os bens que ele possuía, mas era tudo o que ele havia de interno para dar ao seu próximo. E já se passaram 2000 anos aqui nesse planeta. É inconcebível para mim um Jesus que 2000 anos depois mude o seu discurso. É inconcebível para mim que 2000 anos depois, que a gente está vendo que o planeta evoluiu demais em todos os sentidos, morais, físicos, né, intelectuais. Existiu evolução. Mas olha a matança, a marginalidade, blá, blá, blá. Olha a Idade Média. Olhe ali, olhe para trás, a Idade Média. Volte 120 anos na história e veja como que era a vida sem luz elétrica. 120 anos, gente. Pouco mais, talvez. E como era a vida sem luz elétrica. Como que você viveria hoje sem luz elétrica? Então, esses pontos me remetem a Jesus. Esses 2000 anos que representa uma maturidade de um ser que continua sua expansão espiritual rumo a Deus. Ou seja, melhorando-se e aperfeiçoando-se a Deus. Aí, para mim, é inconcebível Sananda, Jesus, chegar aqui e falar: quando eu estive aqui, eu fiz isso. Né? Para quê? Ou, como eu recentemente ouvi, venho agora com a espada da justiça, passando impiedosamente sobre o incrédulo, aquele que não crê, aquele que não me seguiu. Eu direi a ti, você me vês, mas eu não te reconheço, porque você teve as oportunidades e agora não cumpriu. Então, não olhe, não peça mais por mim. Eu não consigo ver esse Jesus. Acho que só até estendendo o seu raciocínio, né, Jordelei? Tem pessoas que não só falam que Jesus é ultrapassado, como às vezes atacam Jesus, né? Então, eu já vi raciocínios assim: Jesus era tão poderoso, por que ele deixa acontecer guerra? Então, ele é mau. Ele deve ter criado essas guerras. Ele deve ter criado essas coisas só para ver a gente sofrendo e enquanto ele está lá em cima, olhando e se divertindo, né? Jesus, eu fiz a prece, eu não consegui o que eu queria, ele não tem poder, coisa nenhuma. Ele é, né, uma mistificação, ele é falso, né?
Então, uma série de raciocínios, isso que não só dizem que é ultrapassado, como se ele fosse, não sei, assim, né, atrasado, uma coisa assim. É como se ele fosse incompetente, como se ele fosse mentiroso, né? Então, existe uma série de colocações. Agora, essas colocações todas, elas são o quê? São projeções da mente da pessoa que fez a colocação, né? Porque como Jesus é uma imagem, é uma figura arquetípica, é uma energia, o que cada um vê quando encontra essa energia depende do olhar da pessoa. Então a pessoa vai ver o que está nos olhos dela, né? Qual cor dos óculos escuros que ela está usando. Se o óculos for um filme queimado, ela não vai ver nada, né? Só vai ver escuridão. Então acho que é um pouco isso. Reforçando um pouquinho só, né? O Oikenas está aqui do meu lado. E ele colocou uma energia muito bonita sobre mim agora em relação a Jesus. E aí ele nos disse assim: Jesus, ele não está no alto nos olhando. Jesus está aqui no solo terreno, caminhando ao nosso lado, da onde ele nunca saiu. Este é o amor desse cara. É isso, obrigado, mentor, pelo esclarecimento e também pela inspiração, né, que traz a sua energia. É uma coisa muito emocionante quando a gente sente a energia dos mentores diretamente, né? A gente sabe que eles estão ajudando todas as tarefas, mas é diferente quando eles chegam assim na sala de aula, eu vou chamar de sala de aula, e instruem assim, esse dever de casa vão fazer assim, 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 né? Talvez isso responderia mais à primeira pergunta que foi feita sobre a aparência de Oikenas do que descrever como é a imagem que ele se apresenta, né? Verdade. Então, obrigado. A Dolores Ramos, ela fez uma colocação assim: tenho dificuldade em lidar com as minhas emoções. Hoje é um dia que estou triste, mas eu tenho certeza que o dia amanhã vai ser melhor. A gente estava falando sobre viver na Terra, né? Visão espiritual, sobre a vida espiritual, que na vida espiritual é melhor do que a vida aqui na Terra. E aí ela fez esse comentário: tenho dificuldade em lidar com as minhas emoções, né? Minha querida Dolores, eu vou lhe mostrar algo que é muito importante. Todos nós trabalhamos intensamente todos os dias com emoções, das mais intensas. Eu não tenho vergonha de dizer. Eu preciso de ajuda para controlar as minhas emoções. Aqui é do lado do estúdio de gravação. Por quê? Porque aqui eu não esqueço. Já tentei na cozinha, eu esqueci. Já tentei no banheiro, eu esquecia. Do lado do computador não, porque eu fico muito tempo do lado do computador. Então aqui eu olho, eu sei que preciso tomá-los. Isto aqui melhora as minhas emoções? Não. Não. Isto aqui é paliativo, né? Não sei se eu posso usar esse termo aqui. Eu sozinho, eu não estava mais conseguindo lidar com as minhas emoções. Então, esta medicação da qual eu faço uso, né, que são 2 medicamentos, e que eu faço uso é para que meu organismo não tenha que criar mais estresse, além do que ele já cria normalmente. Mas se eu nunca tratar as minhas emoções com seus devidos zelos e respeitos, elas voltarão a me assombrar. Então, o que eu preciso? Controlá-la com o uso da medicação, porque eu tenho consciência que não será eterna, né? Que será um período. Mas, em contrapartida, com os pensamentos aliviados, eu preciso procurar um psicoterapeuta para que ele faça, sim, o processo de resgates sobre as coisas que estavam lá atrás escondidas, que vieram à tona e que trouxeram esse estágio tão pesado na minha vida.
Porque não foi uma situação, não foram duas situações, mas foram vidas, muitas vezes engolindo, guardando, escondendo, que precisa ser acessadas. Ah, então eu vou para os registros akáshicos. Não, vá para um psiquiatra, vá para um psicoterapeuta, vá para um psicólogo. E, paralelo a isso, busque ajuda nos registros, no Reiki, em qualquer lugar, mas vá num profissional, porque ele é filho de Deus. Ele está a serviço de Deus no trabalho do auxílio ao próximo. E isso vai fazer bem demais. Nesses 2 anos, né, que eu estou me tratando, vou para o 3º ano de medicação, e para um pouquinho mais de 1 ano de psicoterapia semanal, eu posso dizer que mudei da água para o vinho. Né? Eu posso dizer, eu posso afirmar isso. Eu mudei da água para o vinho. Claro que ainda não está um vinho que me agrada, mas está no processo ainda de assentamento, né, de achar temperatura, esperar o envelhecimento. Ainda estou nesse processo, mas assim está sendo. Então, as nossas emoções, elas precisam ser trabalhadas com muito respeito, com muito amor e com muita seriedade. Eu vou começar falando de registros acásticos primeiro, né? Porque foi o que me chamou mais atenção na tua fala, Jordelê. E existe véu de esquecimento justamente para a gente dar conta da carga emocional que está ali dentro. Né? Se a gente lembra de tudo e revive tudo, nós não vamos dar conta da carga emocional que está ali. Então, o véu do esquecimento existe justamente assim. É uma espécie de filtro que ajuda a gente a dar conta do que a gente está vendo. Né? E tem pessoas que querem quebrar esse filtro só por curiosidade. Eu quero saber o que eu fui. E se você foi uma pessoa horrorosa? E se você fez barbaridades? Né? Se você foi Átila o Uno e matou milhões de pessoas? Então você não sabe. Agora, e você não sabe justamente para Deus te proteger, para você dar conta assim, olha, você deve 100 bilhões de dólares, mas nós vamos começar com você pagando 1 milhão, que é o que você dá conta de juntar nessa vida, né, de dinheiro. Então, para de ficar tentando lembrar dos 100 bilhões de dívidas que você tem, porque nós todos fizemos muita coisa meleca lá atrás, né? E vamos concentrar assim, a tarefa para essa vida é você pagar isso aqui. Não é no sentido de pagar para Deus, é no sentido de refazer aquele pedacinho, né? Então a gente saiu quebrando um monte de coisas e agora a gente está na oficina consertando essas coisas. A gente conserta uma das coisas, né? Uma vida é cada coisinha que a gente conserta. E essa coisinha, pela lente da misericórdia, acaba que ela tem um valor multiplicado. Por quê? Porque se eu consertei uma coisinha, que aí Deus enxerga assim, você aprendeu a consertar isso. Na verdade, você tinha quebrado 1000 objetos igual esse aqui. E agora você aprendeu a consertar? Então eu entendi que você não precisa mais dessa lição. Então os outros 999 que você quebrou, não precisa de você consertar. Nós vamos multiplicar isso e fica como se você tivesse pagado todos os 1000, né? Porque a gente consertou um. Mas agora a gente tem que consertar esse um, porque é como se a gente aprendeu aquela tarefa ali, né? E aí as emoções estão muito ligadas a isso. Por quê? Porque as emoções é que falam onde eu não sei ainda lidar. As emoções que falam onde a gente ainda está desequilibrado, né? E a Lúcia não, perdão, a Dolores fala da tristeza, né? E às vezes, como a tristeza é muito desagradável e eu não quero sentir tristeza, o que eu faço é bloquear a tristeza e mandá-la calar a boca. Olha, tristeza, cala a boca que eu não quero te sentir, né? Fica quieta aí no canto. E aí o que vai acontecer? Ela vai começar a gritar cada vez mais alto, até num ponto que eu não suporto mais a presença dela e acabo descontrolando, né? Então, lidar com as emoções, em parte, é controlar, igual o Jordelê falou, mas não é controlar para de existir. É um controlar assim, tristeza, fala mais baixo, porque do jeito que você está falando, eu estou ficando surdo, eu estou me sentindo esmagado. E aí que entra a medicação e entra, né, esse controle, que é assim, vem aos poucos de um jeito que eu dou conta, que aí eu vou conseguir lidar com você, e aí nós vamos ver, né, o que eu preciso aprender com você. Então, acho que é isso que é muito importante nesse processo, né?
que é aprender o botãozinho do volume, não para calar a boca dos sentimentos, mas para eles falarem num tom que eu consigo entender e que eu consigo trabalhar com eles. E aí nós vamos chegando nesse ponto do equilíbrio, né? Que não é um ponto que eu conquisto e tenho para sempre, porque eu estou caminhando. Então eu equilíbrio, eu estou em pé agora. Voltei a andar, mas eu estou andando numa corda bamba. E aí eu tenho que ir mantendo o equilíbrio, né? E sempre vai ser um aprendizado. Exatamente, meu querido irmão. Hoje, acho que tivemos reflexões muito bonitas e muito importantes sobre todo o processo. E Agradeço tivemos um mentor nos nos dando um protegendo, né? auxílio incrível, né? E é engraçado porque ele me mostra, né? Ele me mostra em imagens, e aí tu vê aquela luz de Jesus ali ao nosso lado, caminhando nos vales mais sombrios, onde há dor, onde há sofrimento. Jesus não fugiu de nós, Jesus não nos abandonou. E aí eu preciso reforçar o que os nossos irmãos evangélicos dizem, que eu acho lindo. Jesus te ama, Jesus nos ama. E então, dessa forma, encerramos por aqui hoje esse nosso encontro e esperamos sempre vocês aqui trazendo contribuições incríveis. Continuem deixando suas dúvidas, continuem trazendo seus questionamentos. Peço tolerância e paciência se caso a gente não saiba responder ou não consiga responder. Porque qualquer ato de resposta, temos que levar em consideração que o primeiro ponto é as nossas opiniões, e que são as que foram construídas até agora diante do nosso conhecimento. Mas não quero dizer que elas se manterão daqui 2, 5, 10 anos. Mas nesse momento é a nossa opinião. Então, que Deus ilumine muito vocês e que a semana e o fim de semana seja maravilhoso. Fiquem com Deus.